Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. De La Cruz faz curioso comentário sobre a torcida do Flamengo. De La Cruz custou ao Flamengo cerca de 77 milhões de reais, chegou com altas expectativas. O uruguaio era um desejo antigo do clube carioca, que se tornou realidade na última janela de transferência. Com um elenco recheado de estrelas, a torcida do Mengão já imaginou ver de La Cruz e de Arrascaeta juntos no meio de campo. Um time competitivo, que luta por todos os títulos que disputa. Após alguns meses no Brasil, sendo um jogador do Flamengo, o meio-campista uruguaio participou de uma entrevista à Flá TV. Durante o bate-papo, o jogador falou sobre a torcida do clube. Estava lotado em todos os lados, é lindo, muito lindo. Porque ir para diferentes lugares para jogar, as pessoas que não podem vir ao Rio, quando nós vamos para fora, eles nos fazem sentir o carinho e isso é muito bom, disse o meio-campista à Flá TV. De La Cruz destacou a presença de torcedores em partidas não realizadas no Rio de Janeiro, precisamente no Maracanã. No Campeonato Carioca de 2024, o rubro-negro decidiu mandar algumas partidas em outros estados. Com essa ideia bem planejada pelo clube carioca, torcedores que não moram no Rio de Janeiro possuem a oportunidade de ver o time do coração de perto, fato que chamou a atenção do uruguaio. Por outro lado, o de La Cruz também fez um comentário sobre a pressão de jogar pelo Flamengo, de representar a equipe dentro de campo, que também tem ligação com os torcedores. Então, a responsabilidade em um time como o Flamengo é muita, e a pressão que te exige ganhar é boa. Internamente te faz tirar o melhor para ganhar o jogo e isso a gente vai conseguindo ter uma mentalidade vencedora, que vem desde fora. No início da temporada, Tite optou por colocar de La Cruz na ponta direita, ao lado de Pedro e Everton Cebolinha. Essa opção não surtiu efeito e o uruguaio não se destacou no setor ofensivo. Após sofrer uma pequena lesão no ombro, o treinador do Flamengo escolheu Luiz Araújo para jogar na ponta direita. O atacante se destacou e ganhou a vaga entre os titulares. No meio de campo, de La Cruz atua mais centralizado, área onde mais se destacou pelo River Plate. Até o momento disputou 6 partidas, titular nas 6 ocasiões, e anotou uma assistência contra o Boa Vista. O Flamengo entra em campo neste sábado 2 contra o Madureira, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca de 2024. A partida entre as equipes será realizada no Maracanã, às 16 horas. Gabigol fica no Flamengo e vai cumprir contrato até dezembro. O Flamengo tem o desejo de renovar com o Gabigol, mas não nos mesmos moldes da última negociação, com 5 anos de contrato e aumento salarial. Existe o entendimento que o atleta precisa entender que a situação mudou desde as últimas conversas. O rubro-negro vai abrir uma nova negociação com o camisa 10 e seus representantes nos próximos meses, visando ter a conclusão de uma renovação, que é um interesse mútuo entre as partes. Não tem sentido Gabigol fazer qualquer movimento de mercado agora, afirmou o staff do atacante para André Hernan. O camisa 10 vai cumprir o contrato com o Flamengo até o final e esgotar as últimas possibilidades de renovação com o rubro-negro. A diretoria do Flamengo não quer vender o Gabigol nesse momento. O clube conta com o atacante, mas existe a incerteza se ele irá permanecer em 2025, já que seu vínculo se encerra no fim deste ano, após 5 temporadas no clube. Gabriel Barbosa já tem seu lugar cativo entre os grandes ídolos da história do Flamengo. Tudo começou em 2019, quando além de ter sido artilheiro na conquista do título brasileiro, ainda foi o grande herói na conquista da Libertadores da América na final única contra o River Plate. 2 anos depois, jamais consagrado como um dos maiores ídolos da história do clube rubro-negro, o então camisa 9, hoje com a 10, ainda acabou sendo o gol do título da Libertadores sobre o Atlético PR em 2022. No total, Gabriel Barbosa já marcou 155 gols desde a sua chegada em 2019. Tudo começou com o gol marcado contra o Americano, em duelo válido pelo Campeonato Carioca, e a última, até aqui, foi o Sampaio Corrêa RJ, no estadual deste ano. Desde 2019, Gabigol já conquistou os seguintes títulos: Campeonato Carioca 2019, 2020 e 2021, Brasileirão, 2019 e 2020 Libertadores, 2019, 2022, Copa do Brasil, 2022, Recopa Sul-Americana, 2020 e Supercopa do Brasil 2020 e 2021. No podcast Fala João, o grande ídolo Zico comentou sobre o Gabigol ser banco no Flamengo e acredita em relaxamento por parte do atacante após a Libertadores de 2022, onde marcou o gol do título.
Pelo que eu conversei com o Gabigol, ele voltou diferente para esse ano, mais bem preparado do que o ano passado. Acho que depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada e iniciou ele. Hoje, o Gabigol vai ter que disputar posição com o Pedro. Ele não vai conseguir jogar como Luiz Araújo pela ponta, argumentou. Além disso, o Galinho falou da disputa por posição entre Gabigol e Pedro. No esquema de Tite, Pedro tem atuado com mais frequência. Zico afirmou que o camisa 10 não pode ficar no banco. A briga é boa, é um privilégio ter dois jogadores desse nível, mas não é um jogador para ficar no banco de reservas, concluiu. Zico aborda Gabigol na reserva e faz alerta a Tite no Flamengo. O Flamengo iniciou a temporada com uma repaginação notável na postura do elenco, muito por conta do trabalho de Tite, que tem colocado seu DNA na equipe. Os números do trabalho do treinador chamam atenção, assim como a resposta que o grupo vem dando. Uma das intervenções feitas pelo treinador foi por conta da polêmica envolvendo Gabigol e Pedro. A cobrança de um penal perdido por Pedro na partida contra o Boa Vista foi o bastante para que especulações negativas fossem levantadas, já que o camisa 10 chegou a pedir para ser o cobrador. Tite resolveu a situação no vestiário, destacando a disciplina. O caso é emblemático, não por conta de uma indisciplina de Gabigol, que aliás tem trabalhado para reverter sua situação na equipe, mas chama atenção por conta de ser mais um episódio que marca o fato de um dos ídolos rubro-negros estar no banco de reservas. O fato do camisa 10 da Gávea estar no banco irrita a nação, que já manifestou inúmeras críticas ao treinador. No entanto, o ídolo máximo do Mengão, Zico, analisa o momento com bom senso. Para o Galinho de Quintino, trata-se de um desafio que Gabriel precisa passar, muito por conta da última temporada. Zico concedeu entrevista para o podcast Fala João, e revelou que conversou recentemente com Gabigol. O eterno ídolo acredita que o jogador mudou sua postura e que houve um certo relaxamento do grupo depois da conquista da Libertadores de 2022. Pelo que eu conversei com o Gabigol, ele voltou diferente para esse ano, mais bem preparado do que o ano passado. Acho que depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada e iniciou Zico. Na sequência, o ex-jogador comentou sobre a disputa de posição com Pedro e pontou o caso como algo inevitável. Hoje, o Gabigol vai ter que disputar posição com o Pedro. Ele não vai conseguir jogar como Luiz Araújo pela ponta. Aliás, para o máximo ícone do mais querido, a disputa é um privilégio para o clube. Mas faz um alerta, a briga é boa. É um privilégio ter dois jogadores desse nível, mas não é um jogador para ficar no banco de reservas. Gabigol tem sido notícia desde o início do ano, já que sua renovação com o Flamengo se arrasta sem que as partes encontrem um consenso. Entretanto, o jogador já tomou uma decisão sobre o problema, como apontou recente matéria do Bolavip Brasil. Vale lembrar que o Mengão já deu indícios de que não descarta colocar seu ídolo no mercado, procurando uma possível negociação para vender o jogador. Gabigol, por sua vez, declarou que sua prioridade é a renovação. E mercado não é problema para o goleador rubro-negro. Nos últimos dias, veio à tona uma proposta do Real Betis, da Espanha. O Fla, por sua vez, determinou o preço que deseja e a saída não será algo tão simples. Para finalizar, o foco segue no mercado, mas em outra situação que tem demandado bastante energia do Mengo. Trata-se das negociações pelo zagueiro Léo Ortiz. Nesta quinta-feira, 29, o clube deu um passo importante para dar um fim na novela e uma reunião separa a conclusão das tratativas. Diretor do Flamengo revela plano de Landim para a implementação da SAF. O Flamengo, que passou a empilhar taças de 2019 para cá, com exceção do ano passado, mas se colocou como protagonista do futebol brasileiro nos últimos anos, com projetos audaciosos e mais. Agora, Landim discute situações como a SAF. Landim tem feito o clube ter recordes nas finanças. No ano passado, o Fla terminou com receita total de 1,3 bilhão de reais, lucro operacional, EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 375 milhões de reais e uma dívida pequena, na casa dos 200 milhões de reais. Durante o Barbacasta, Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, falou sobre o interesse do presidente Rodolfo Landim com o modelo de SAF para o estádio próprio do clube. Ele fala mais no sentido do estádio, não seria SAF no modelo nem de Vasco nem de Botafogo. Seria uma coisa de 25%, mas ele não está com isso no papel, eu acho. Ele está estudando e aprendendo, disse o dirigente rubro-negro.
Em reunião com o grupo político União Rubro-Negra no ano passado, Landim voltou a defender que o caminho ideal para a construção de um estádio sem endividamento é a implementação de uma SAF nos moldes adotados pelo Bayern de Munique, da Alemanha. O presidente detalhou como funciona a sociedade entre os bávaros e as empresas Allianz, Audi e Adidas. Ele chegou a viajar para a capital alemã para uma reunião com representantes do gigante da Baviera. Em junho, quando foi à Europa para assistir à final da Champions League, Rodolfo Landim com Bayern e Adidas para aprofundar-se em estudos sobre a SAF. A equipe entende que os alemães são um modelo. O que o Bayern fez para poder ter o estádio dele? Ele fez uma SAF. No primeiro momento, ele tinha 100% da SAF e vendeu 3 pedaços de 8,3% dela. Continuou com 75,1% e, tendo esse percentual, continuou tendo controle do que estava embaixo. Montou uma estrutura de governança mais leve, afirmou o presidente em um áudio divulgado pelo G. Landim entende que um estádio custaria ao Flamengo, entre terreno e construção, cerca de 2 bilhões de reais. Para ele, a criação da SAF seria fundamental para não criar o endividamento do clube nos próximos anos. Ele, Bayern, tem 9 conselheiros, 3 são indicados por cada um desses sócios minoritários, e o Bayern tem 6 membros. Então ele aponta o diretor e aponta todos os C-level, espécie de CEO, que são os caras que mandam no clube. Ele que manda e continua tendo o controle. E com uma estrutura de governança mais leve, com conselheiros independentes, dando conforto para quem está botando dinheiro de que o dinheiro dele vai ser bem tratado, afirmou. Se a gente botar uma dívida de 1 bilhão de reais no nosso balanço, óbvio que alguém vai olhar que há um risco muito maior de não pagar. Custo de capital vai crescer. Não existe nenhum jogador que o Flamengo não tenha comprado em suaves prestações. O cara olha para o nosso balanço e fala, pelo amor de Deus, o Flamengo vai pagar. Mas se você endivida o clube para fazer estádio, aí não, concluiu. O sonho de Landim no comando do clube é conseguir viabilizar a possibilidade do Flamengo ter o seu estádio próprio. O terreno no gasômetro seria o ideal neste momento, mas as conversas para a construção ainda estão travadas. Bragantino muda de ideia e toma nova decisão sobre ida de Léo Ortiz para o Flamengo. Léo Ortiz é o reforço que Tite pediu logo quando chegou ao Flamengo. A janela de transferências ainda nem estava aberta no ano passado e o nome do zagueiro já estava na linha de frente da diretoria e comissão técnica. Quando o rubro-negro procurou pela primeira vez o defensor, teve o retorno que ele aceitaria defender as cores rubro-negras e esse desejo foi expresso várias vezes durante as negociações. O Red Bull Bragantino sempre bateu o pé pedindo mais dinheiro e as conversas ficaram estagnadas nas últimas semanas. Muitos indicavam que o negócio estaria desfeito e ele seguiria em Bragança Paulista. Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista, usou a estratégia conhecia Domo Gelo no sangue, e foi para São Paulo nesta semana a fim de resolver e encerrar a novela do zagueiro. Os paulistas mudaram de ideia e também decidiram ceder em alguns pontos. No fim da noite da última quinta-feira 29, o Globo Esporte informou que Léo Ortiz está muito próximo do Mengão e o CRF vai pagar mais de 8 milhões de euros, 43 milhões de reais para assinar com o defensor. Pela apuração da reportagem, o jogador realmente está na iminência de vestir o manto sagrado e a questão dos valores já foi resolvida. Tite, inclusive, com certeza já está sabendo de toda a apuração. Mas uma novidade apurada pela reportagem do Bolavik Brasil é tida como uma nova decisão do Red Bull Bragantino sobre quando irá liberar o zagueiro. A Massa Bruta quer contar com ele para o primeiro jogo contra o Botafogo na pré-Libertadores. A ideia é fechar todos os detalhes contratuais ainda hoje, mas o jogador só chegará ao Rio de Janeiro na próxima semana. O primeiro confronto entre os dois times brasileiros acontecerá no dia 6 de março. Ortiz é titular absoluto do Bragantino. Foi muito importante em diversos momentos e os dirigentes querem contar com o seu futebol pelo menos nos primeiros 90 minutos contra o Glorioso. Para o CRF pouca coisa iria mudar na questão do planejamento. Haja vista que Fabrício Bruno e Léo Pereira estão fazendo uma ótima dupla e vivem um ótimo momento na temporada. Por outro lado, a direção flamenguista quer ter garantias que tudo estará fechado no contrato para não ter nenhuma surpresa, já que a janela de transferências fecha no próximo dia 7. A expectativa em uma nova conversa é que o martelo seja batido quanto ao dia que o defensor chegará ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo e assim, ser anunciado como mais novo reforço. E você, torcedor? O que você acha da situação de Léo Ortiz? Deixe a sua opinião nos comentários.